Existem dois segmentos que são extremamente lucrativos dentro do mercado de fundos imobiliários. E para demonstrar, aqui nesse vídeo eu vou utilizar o HGLG11, o MXRF11, o KNCR11 e por último, porém não menos importante, o MAL11, que é um fundo de shoppings barra tijolo ali. E com esses 4 exemplos aqui eu vou demonstrar qual é a grande diferença entre alguns desses segmentos e por que esses dois segmentos são os mais lucrativos atualmente no Brasil no cenário de fundos imobiliários. Porém é importante lembrar que dentro de fundos imobiliários nós temos duas formas de lucrar, que é a valorização da cota, né, que ali você compra uma cota por R$100 e vende ela por 130, ganhando R$30 nessa negociação, e os dividendos, que são os mais famosos. Hoje esse fundo imobiliário paga 9% de dividendos. Ele paga 12% ao ano de dividendos, ou seja, algo em torno de 1% ao mês. Então geralmente o foco da maioria dos investidores são os dividendos, e esses dois segmentos são os segmentos que hoje pagam os melhores dividendos. Porém, entretanto, esse cenário pode mudar, tá? Outros segmentos podem ocupar esse espaço dos segmentos mais lucrativos em fundos imobiliários. Eu vou mostrar para você agora em detalhes, tá? Eu vou deixar aqui o MAL11 do lado do HGLG11, por quê? O HGLG11 ele é um fundo de logística, o MAL11 é um fundo de tijolo. Esses dois segmentos, eles são considerados segmentos mais conservadores. Mas por quê? São imóveis físicos, tá? Diferentes do MXRF11, que é um fundo híbrido, tá? Que tem vários segmentos ali dentro dele, e diferente do KNCR11, que é um fundo de papel, que ele realiza investimentos majoritariamente em CRIs, os famosos CRIs, né? Então, começando com o HGLG11, se você perceber, ele não tem oscilações muito bruscas, né? Nos últimos 5 anos aqui, ele teve uma oscilação pesada antes do nosso problema que nós tivemos entre 2019 e 2021 ali, né? Durante o problema, e depois ele se manteve de lado, né? Com o preço lateralizado. Descendo um pouco mais, nós temos aqui o histórico dos dividendos, tá? Vou pegar aqui 5 anos, tudo bem? Como você pode perceber, ele é um fundo bem sólido, né? A maioria dos fundos de logística e de tijolo também, ele tem aqui, ó, momentos sólidos, tá vendo? Ele não tem uma distribuição muito distinta, tá? Entretanto, também ele paga pouco, ele paga aqui algo em torno de 9, como você pode ver aqui, ó, pagou aqui R$1,10, depois manteve R$1,10, chegando aqui numa máxima no mês, né, de R$3,30, né, existem momentos assim, tá, que eles distribuem um pouco mais, mas de modo geral, os fundos de logística não pagarão um dividendo muito alto. Mas por que eu trouxe o HGLG11 e também o MAL11, que é o fundo de tijolo? Para demonstrar para você que a cota, ela importa sim. Quanto você paga na cota importa muito. Por quê? Olha só o MAL11, por exemplo, tá? Ele caiu recentemente aqui, já em 2023, para R$97, tá? No dia 28/3 de 2023, ele caiu para R$97,60. E hoje ele está em R$116,53, o que representa uma alta significativa no valor da cota. Leonan, mas o dividendo dele é ruim, não me chama a atenção. Tudo bem, ele nem se compara aqui, por exemplo, com o KNCR11, que pagou 13,58% de dividendos nos últimos 12 meses, porém, a cota dele se valorizou bastante. E se você une aqui a valorização da cota com a distribuição de dividendos, você tem uma boa opção de fundo imobiliário, até porque a distribuição de dividendos dele sofreu, né, ali daquele período de 2019 a 2021, né, esse bloco aqui, ó, basicamente, porém, ela vem subindo cada vez mais, porque nós temos um período agora que o nosso mercado está melhorando, né? Voltando ao normal, já está praticamente normal, né? Então, basicamente você tem uma distribuição boa de dividendos, né? Não é excelente, mas é boa, e também em conjunto com a valorização da cota. Porém, esses não são, nem o segmento de logística, nem o segmento de tijolo são os segmentos que mais pagam dividendos, tá? Eles são segmentos bons, que na minha opinião vale a pena você colocar no seu radar, tá? De investimentos, tudo bem? Em conjunto com o MXRF11, que está um pouco caro, eu vou explicar o porquê que não vale a pena comprar agora o MXRF11, já vai valer a pena, já está caindo, né, o preço do VP dele, tá? Mas não vale a pena agora ainda, daqui a pouco já dá para comprar o MXRF11 e o KNCR11. Esses segmentos são os dois melhores hoje para você gerar renda com foco nos dividendos. Entretanto, você vai ter um período que esses dois fundos imobiliários e os outros do mesmo segmento, do segmento híbrido e de papel, que estarão pagando menores dividendos. Mas por que esse período vai acontecer? Por que eu estou afirmando para você que tanto o MXRF11 quanto o KNCR11 vão sofrer uma leve queda na distribuição de dividendos? Justamente pelos cortes
na taxa Selic, que já estão acontecendo através do Banco Central e deve continuar nos próximos meses, até chegar no limite ali de cortes que eles podem realizar na Selic, sem influenciar com um impacto muito grande na inflação e assim em diante na economia de modo geral. Então esses cortes da Selic afetam diretamente esses fundos imobiliários. Mas Leonan, o que você tem de embasamento para fazer essa afirmação, né? Vou aqui no KNCR11, eu vou descer, tá? Vamos aqui no relatório gerencial. Olha só, relatório gerencial. Vamos abrir esse relatório gerencial. Aqui você tem a maioria das informações sobre esse fundo imobiliário. É muito importante você analisar esse relatório, tá? Inclusive, se você quer aprender a analisar um fundo imobiliário, aqui abaixo tem o meu curso completo sobre fundos imobiliários e o meu acompanhamento individual para você que deseja orientação em relação a fundos imobiliários, dentre outros investimentos e até mesmo uma carteira já montada de investimentos, tá? Então vou deixar na descrição tanto o acompanhamento individual quanto o curso completo sobre fundos imobiliários, que vale muito a pena você fazer. Inclusive, o meu acompanhamento lá, a trilha, ele está com R$250 de desconto, tá? Atualmente para novos alunos, esse desconto, ele vai ter um limite, ele tem um limite na verdade, que está relacionado ao meu limite, né, de tempo diário que eu posso aí estar orientando meus alunos. Então aproveite esse desconto que vale super a pena, até porque é um ano de acompanhamento, tá? Então vamos lá. Continuando aqui, você tem várias informações do fundo imobiliário. Uma das mais importantes é essa aqui, ó, que é basicamente quais ativos que esse fundo imobiliário ele investe. Aqui, ó, a carteira de ativos, tá? E se você perceber, o indexador dessa carteira é o CDI+, tá? O que é o CDI+? É a taxa DI, né, essa taxinha aqui, que é muito próxima da Selic, tá? A Selic tem uma influência direta na taxa DI, que é basicamente a Selic. A Selic está em 12,25%. A taxa DI está em 12,24%. Tá? Então é muito próximo ali, tá? E mais um spread, né? E mais uma diferença, na verdade um prêmio, eles chamam de prêmio, né? Que é basicamente, vai pagar a taxa DI mais 5% ou, sei lá, 6%, por exemplo, tá? Então sempre tem a taxa DI e mais uma porcentagem que ele vai estar pagando ali. E você tem tanto o CDI+, e também tem o IPCA+, que é a nossa inflação, tá? Só dois ativos aqui nessa carteira de exemplo que eu peguei aqui do KNCR11. Então, a taxa Selic tem uma influência direta na distribuição de dividendos desses fundos imobiliários. Ou seja, com a taxa Selic cada vez menor, a distribuição vai acompanhar. Porém, no cenário de fundos imobiliários, é um padrão que os fundos híbridos como o MXRF11 e também os fundos de papel como o KNCR11 sejam os segmentos que mais estarão pagando dividendos, porque eles são os segmentos mais arriscados dentro de fundos imobiliários, que são investimentos no mercado imobiliário, que é menos arriscado que as ações de modo geral, tá? Então esses dois segmentos, tanto o híbrido quanto de papel, serão os segmentos que mais vão estar te pagando dividendos pelo fator de risco. E por que eu falei que você não deve comprar o MXRF11 agora? Porque ele está com preço do VP muito esticado. Ele deveria estar custando algo em torno de R$ 9,93, ele está custando R$ 10,66, tá? Tá barato, R$10,66 é barato, porém o preço dele de fato deveria ser um pouco abaixo. Ali eu compraria, tá? Eu compraria custando de R$10,15 a R$10,30, tá? Eu já daria para comprar o MXRF11. Eu tenho o MXRF11, pensei em aportar mais nele, porém agora ele está com preço muito esticado para a minha estratégia de investimento, tudo bem? Então para você que está começando agora, para você que já é investidor e quer se aprofundar cada vez mais dentro desse mercado de fundos imobiliários, sim, os segmentos que mais vão estar te pagando dividendos são os segmentos híbridos e o segmento de papel. Os segmentos mais seguros para você que está começando de fato agora e quer ter mais segurança em relação aos seus investimentos em fundos imobiliários é o HGLG11, que é um fundo de logística, e o MAL11, por exemplo, também, que é um fundo de tijolo. Então logística e tijolo são mais seguros, porém vão pagar um dividendo muito inferior a um fundo de papel em comparação com um fundo de papel, por exemplo. Porém, são segmentos aí que têm menores oscilações e também tem uma distribuição mais previsível de dividendos. Você pode perceber, é basicamente quase uma linha reta aqui na distribuição de dividendos, tá? Então vale a pena ter todos os segmentos, na verdade, ter uma carteira balanceada, né, de acordo com o que você deseja mais. Eu quero proteção de capital e ao mesmo tempo quero receber uma renda mensal proveniente dos fundos imobiliários. Tenha mais, majoritariamente aí, fundos de logística e de tijolo. Leonan, eu quero a maior rentabilidade possível. Tenha uma porcentagem maior de fundos híbridos e também de papel.
Tudo bem? Então antes de finalizar, eu vou convidar para você se inscrever nesse canal aqui e também acompanhar esse outro vídeo sobre fundos imobiliários que vale muito a pena para você se inteirar ainda mais sobre esse mercado. Um grande abraço para você, bons lucros e comente aqui abaixo a sua opinião. O que você acha? Vale a pena investir em fundos de papel e híbridos ou é melhor ficar ali junto com os de logística ou tijolo? Um grande abraço para você, bons lucros e até um próximo vídeo ou uma próxima aula. Até mais!